Uma grande alegria, a gente está aqui terminando a reunião da Associação de Moradores e Amigos da Cognópolis. A nova coordenação, a nova diretoria está assumindo hoje e nós temos aqui conosco o Júlio Dias, que é uma grande autoridade no processo da democracia pura. Eu participei esses dias lá na Uniamérica de um workshop do professor J. Vasconcelos, junto com o Júlio Dias, mostrando para as pessoas a importância e a funcionalidade do processo da democracia pura. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para que vocês pudessem conhecer um pouco mais do Júlio. Júlio, como é que você se envolveu no processo da democracia pura? Então, eu me envolvi no processo da democracia pura desde quando meu pai faleceu, né, minha mãe faleceu, aí teve que dividir os bens dos familiares, né, para os irmãos. E naquele momento a gente optou pelo sorteio. Como minha mãe tinha muitas joias, o que foi feito? As cunhadas, né, e as irmãs separaram a joia por lote, elas mesmas que separaram, e depois foi feito sorteio para que cada um ficasse com um lotezinho. E foi o primeiro contato que eu tive com democracia pura. Quando o professor Vasconcelos teve em Foz do Iguaçu, né? E aí falando sobre o livro dele, eu tive o prazer de comprar o livro e ler. E aí eu me identifiquei, porque eu lembrei desse tempo de infância, quando eu tinha 17 anos, que foi a partilha dos bens, né? E aí eu percebi, poxa, eu tenho tudo a ver. E aí eu comecei a ver os equívocos que eu cometi na minha vida, porque eu ajudei a fundar cooperativas, eu ajudei a fundar associações, federações, sindicato, instituições científicas, eu fui fundador do IPC, né? Então, o que acontece? Eu comecei a ver os equívocos, que era essa forma de como essas instituições são baseadas. E aí eu percebi que eram pequenas oligarquias. Foi aí que eu falei assim, eu tenho que arrumar um jeito de me reorganizar nesse contexto. E a minha experiência na questões políticas, né, eu passei então a decidir a entrar de cabeça no movimento de democracia pura e aí ajudei a fundar a primeira associação de moradores baseada em democracia pura, que é da Cognópolis, que é a MAC, e depois eu fui para o bairro adjacente, né, o Vizinhos, e ali criamos mais 3 associações baseadas em democracia pura. Você esteve lá no debate, lá na oficina, você viu que teve 3 moradores que já me procurou para a gente organizar a associação deles em democracia pura. Porque foi muito interessante os exemplos que o Júlio apresentou, no sentido de mostrar associações de moradores pequenas, fracas, sem participação, e que depois você conseguiu, através de suas sugestões, suas orientações, que essas pequenas associações se transformassem em associações grandes e que passassem a conseguir reivindicações que elas mesmas não tinham noção que teriam força para conseguir. Então, aqueles exemplos que você citou lá foram realmente impressionantes. Então, eu queria que você falasse para a gente assim, que dicas, que orientações, que ideias você daria para que a gente pudesse ter uma participação mais efetiva, para que a gente pudesse ter um nível de cidadania maior, um nível de responsabilidade maior perante a sociedade. Antônio, eu acho que a tua pergunta é muito pertinente. Porque o que acontece hoje com a maioria das associações, sindicato, cooperativa, a sociedade de classe, né, um conselho, por exemplo, eles têm um grande equívoco, que os diretores é que determina a necessidade. Isso é um grande equívoco. O que nós fizemos nas associações? Nós convidamos a comunidade que levantasse a necessidade. O grande equívoco que eu vejo é quando eu saio de uma reunião como essa, onde as pessoas já estão dizendo o que vai fazer. Isso é um grande erro. Nós primeiro temos que ouvir toda a comunidade do bairro Cognópolis, fazer um levantamento, ouvir cidadão por cidadão, levantar as demandas, permitir que todo cidadão tenha direito de achar o que é melhor para ele,
botar isso num formulário, foi o que nós fizemos no bairro, lá no bairro aqui, Jardim São Roque, Jardim Niterói. O que aconteceu? Nós colocamos, eles levantaram 24 demandas, dessas 24 demandas, todo mundo achava que era futebol, e aí sabe o que deu? Deu posto de saúde. Então, às vezes, a gente fica achando que o mais importante aqui é uma usina de tratamento de esgoto. Às vezes o outro acha que o mais importante, o relevante ali, é a segurança do bairro. Mas aí tem morador aqui que de repente ele pode achar que o posto de saúde é muito mais relevante para ele. Então nós temos que ouvir toda a comunidade para ver se é o asfalto, se é a segurança, e linkar qual é as prioridades. Aí a diretoria vai trabalhar em cima das prioridades decididas por toda a coletividade e não na cabeça de alguns diretores, porque aí isso passa a ser oligarquia. É esse que é o grande erro das maioria de instituições. Essas pequenas oligarquias, ela desmotiva as pessoas de participar, porque se ela falar assim, pô, eu não posso dar ideia, eu sou morador, mas eu não posso dar ideia. Então, a reunião tem que ser aberta, onde todos os moradores podem participar da reunião, mesmo ele não sendo diretor, ele tem direito à voz e a voto. É esse que é o conceito que a gente procura ter. A ideia da democracia pura, então, é aquela ideia que melhor reflete os anseios, as necessidades de toda a comunidade, né? Então, é o sistema SHP que o professor Vasconcelos sugeriu, onde são relacionadas, então, todas as ideias, todas as necessidades, e a partir daí são pontuadas cada uma das ideias para se ver dentro daquele leque de ideias, as ideias mais prioritárias para aquela comunidade, que é quando a gente vai ter a verdadeira manifestação popular. Para você ter uma ideia, Antônio, a gente colocava em reuniões convencionais, reuniões semanais, 40, 70 moradores. E numa assembleia a gente colocou 350 moradores, o prefeito teve presente alguns vereadores. Eles ficaram assustados com isso. Por quê? Porque com a sociedade, ela assim, eu estou sendo ouvido. E aquilo que eu falei para você, tem que colocar nos bairros, nos pontos-chave do bairro, o mural da associação, para o morador saber que a associação está trabalhando. É um ofício que ele mandou para o prefeito, é um ofício que ele mandou para a Câmara, qualquer coisa que a diretoria está fazendo, a ata da reunião tem que estar exposta. Então, o que tem que fazer aqui no bairro da Cognópolis? É ter um mural lá no CAEC, um mural no discernimento, um mural na OIC, um mural nos condomínios, de tal forma que você acontecer a reunião tem que ser semanal. Esse negócio de ter reunião de 15 em 15 dias, ela desmobiliza. A reunião tem que ser semanal, porque as pessoas têm que ser vistas, elas têm que ter contato com a diretoria. E aí você já coloca no mural que a reunião é todo dia, seja um dia da semana, naquele mesmo horário fixo. E a reunião é aberta. Aí a pessoa tem um problema lá no bairro, que você, como cidadão que mora no bairro, o bairro é grande, e você não sabe que tem um problema lá. E aí ele foi lá para reportar o problema para os diretores. Aí são os diretores que vão trabalhar em cima da demanda que aquele morador que está sendo infligido, quer dizer, aqueles moradores que estão daquela região que você não teve acesso, porque você não foi caminhar até lá e você não sabe. Muito bom. Bom, Júlio, eu lhe fiz a última pergunta, então, das sugestões para essa nova diretoria que está assumindo aí. E para aqueles que fazem parte de outras regiões, de outros bairros, de outras cidades, que dica você daria? Porque eu vejo a necessidade, a gente precisa ter uma relação com a sociedade, com o ambiente onde a gente vive. E de modo geral, as pessoas estão muito distantes, pensando apenas em si, pensando apenas nos seus problemas e sem uma responsabilidade diante da sociedade que a gente vive. Como é que a gente poderia fazer para ajudar essas pessoas a terem um maior nível de responsabilidade com o ambiente onde elas vivem? Então, eu recebi o convite da Uniamérica para estar ajudando lá na Uniamérica como professor de democracia pura, junto com o professor Vasconcelos. Nós vamos estar realizando um simpósio com todas as associações de moradores de Foz do Iguaçu, e aonde a gente vai estar falando sobre conselhos municipais, sobre democracia pura. E o que eu acho que é relevante, por exemplo, no caso aqui do bairro Cognópolis, nós temos várias instituições. Por exemplo, a OIC. A OIC ela faz o evento de saúde.
Eu acho que tem que ser um evento de saúde em parceria com a associação de moradores. Então, eu penso que essa diretoria tem que procurar o OEC, vamos fazer esse evento aberto para a comunidade. E isso é o passo das nossas instituições ficar aberto à sociedade. Então, por exemplo, nós temos aí a Léia dos Gênios, fazer um evento, por exemplo, uma gincana de todas as escolas estaduais, escolas municipais, para conhecer a Léia do Gênio, entendeu? Os alunos da escola, é tornar o nosso bairro visível para a sociedade. Nós temos muita coisa para dar para toda a sociedade de Foz do Iguaçu e ainda não aprendemos a fazer esse dar o que nós temos. Nós temos muito conhecimento, sabe, Antônio? E eu penso que o caminho é por aí. Eu acho que a associação de moradores, ela tem um papel fundamental de, junto com essas instituições conscienciocêntricas, de fazer um trabalho em conjunto, usar o que o CAEC tem. Tem uma holoteca, tem a Léia do Gênio, isso pode ser usado para a comunidade. A associação tem que aproveitar isso como uma forma de linkar os projetos da associação. Então, antes de querer acordar o outro, a coisa mais importante para ajudar que o outro acorde é o nosso exemplo. Isso aí. Perfeito. Júlio. Isso é o maior exemplo que a gente tem que ter, né? A gente fala, né? A gente tem aqui eu ando na cidade e em todo lugar que eu participo, todo mundo fala que nós somos a cabeça mais pensante da cidade. A conscienciologia é considerada a cabeça mais pensante. Mas e aí, o que adianta a gente ser a enciclopédia da cidade, mas se a gente não distribui esse conhecimento, essa sabedoria para a população que está aí? Perfeito. Júlio, muito obrigado aí pela tua participação e vamos em frente.